Oi, oi, gente, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo. Eu fiquei um pouco na dúvida sobre sobre o que eu ia trazer exatamente. Eu tive alguns acontecimentos inesperados na última semana e me fizeram pensar muito sobre o que eu deveria trazer, se eu deveria falar também um pouco, porque eu acho que esse canal é isso, assim, para falar um pouco sobre finanças. Na verdade, é um canal de finanças e o que aconteceu na última semana também tem total relação. E eu tinha assistido há um tempo atrás esse vídeo aqui do canal Investindo com Pouco. Então, dei uma olhada lá, entra, assistam esse vídeo todo na íntegra. Mas aqui ele basicamente fala do porquê que ele teve que vender todos os fundos imobiliários dele, né? Para quem acompanhou outros vídeos, a maior parte do meu dinheiro, ele hoje está concentrado em fundos imobiliários. E essa última semana eu cogitei vender todos os meus fundos. Na verdade, eu cogitei e achei outra solução, né? Na verdade, foi um susto, então achei importante, assim, trazer esse tema, de que emergências podem acontecer. Vamos ver um trechinho, só para. Nem sei se vai rodar aqui, vamos ver. Galera, eu tinha uma carteira de fundos imobiliários bem bacana, né? Que eu considerava bem bacana, que já vem me acompanhando há bastante tempo. Então, só para mostrar para vocês, né? E quem não me acompanhava há um tempo atrás, essa aqui era a minha carteira de fundos imobiliários. Então, ele tinha todos esses fundos, antes de vender, né? HGLG11, LVBI11, XPML11, e todos esses. Aqui ele mostra um Cerca pouquinho. de 20 mil investido em fundos imobiliários. Bom, galera, eu tinha mais ou menos 17% da minha carteira, tudo em fundos imobiliários. E agora eu tenho basicamente 100% em ações de empresa, que era um ativo que realmente eu gostava muito de ter em carteira, né? Essa carteira de fundos imobiliários, pessoal, me dava mais, tinha uma diversificação bem legal, fundo de logística, fundo de papel, fundo mais híbrido. E eu vou explicar para vocês por que que eu vendi, galera. Eu vendi tudo, né? Vendi tudo e olha, eu me arrependo de ter vendido, tá? Mas não foi uma opção, cara. Eu não tive uma opção de venda, assim, uma escolha, né? Eu fui obrigado a vender todos os meus fundos imobiliários. Agora, galera, uma coisa muito importante, né, que eu tenho que relatar para vocês é a questão da reserva de emergência. Eu posso falar para vocês que eu fui obrigado a vender meus fundos imobiliários porque eu não tinha uma reserva de emergência adequada. Bom, e aí foi nesse take que eu pensei em trazer aqui. Enfim, todo mundo pode ir lá, assistir esse vídeo, mas ele basicamente fala sobre o fato dele ter precisado vender por conta de uma questão de doença na família, né? Teve uma pessoa que adoeceu. Eu não sei com muitos detalhes, ele passa bem superficialmente sobre esse tema, mas eu me vi nessa situação essa semana, né? No último vídeo eu tinha falado sobre uma questão de emergência que eu quase tive e não tive, mas que foi um susto. Mas aí realmente nessa última semana eu tive uma questão muito pessoal, familiar mesmo. Meu pai acabou falecendo, né? E isso impactou completamente muitas coisas, assim, na minha casa. E eu lembro que quando eu recebi a notícia do médico, eu perdi um tio recente, então eu sei que fazer um sepultamento, parece que não, mas existe toda uma questão burocrática e financeira por detrás de um óbito, né? E que a gente, na verdade, desconhece, né? A gente não tem muita essa visibilidade, pelo menos eu não tinha, assim. Mas a questão é que quando aconteceu, na hora eu pensei em, tipo, vou vender tudo e vou ter que arcar com todos os custos junto com a minha família, junto com a minha mãe. As minhas economias que não são muitas, mas que com toda certeza iriam ajudar nesse processo. E aí, a minha mãe, né, muito diva,
e muito preparada também. Minha mãe é uma pessoa extremamente inteligente. Eu acho que eu herdei um pouco aqueles, né? Mas eu espero ter dado um pouco essa questão financeira, de gestão muito dela, apesar dela ser uma diarista, né? Trabalhar com diárias, né? A gente tem uma vida bem humilde, vem de uma vida, de uma família bem humilde, todos. E ela tinha um seguro de vida, um seguro funeral, na verdade. E aí, na hora, isso foi uma grande ajuda, porque, obviamente, um seguro a gente paga torcendo para não usar, mas quando acontece alguma coisa, a gente vê o quanto é importante. E, de fato, foi muito importante, porque a gente estava num momento super frágil, todo mundo, muito abalado, muito triste. E aí foi muito importante não precisar lidar com questões financeiras nesse momento, né? Diante de tudo que estava acontecendo, a gente ainda tem que pensar em dinheiro e o que que tem que fazer, e se não tem dinheiro, o que que vai fazer. A gente também queria fazer um sepultamento direitinho para o meu pai, sabe? Tudo dentro dos conformes, e a gente teve também uma solicitação de várias pessoas se oferecendo para ajudar. Mas graças a Deus, assim, graças à inteligência da minha mãe novamente, de pensar sempre numa emergência, sempre num seguro, sempre num cenário ruim que pode vir a acontecer. A gente torce para que não aconteça, mas pode acontecer, né? E, bom, pensando nisso, né, o que que eu pensei em trazer aqui? Assim como ele, que fala nesse vídeo, vamos assistir mais um trechinho. Menos eu achava que tinha essa reserva de emergência adequada, né? Eu achava que tinha um bom dinheiro na minha reserva de emergência, mas não foi suficiente. Acontece que alguns meses atrás, pessoal, muitas coisas aconteceram na minha vida ao mesmo tempo, cara, muitas coisas, né? Para começar, o meu notebook, né, quebrou, galera. Eu tinha um notebook e ele quebrou, fui obrigado a comprar um novo notebook. Só aí já é realmente uma pancadinha, né? Hoje o notebook realmente bom para gravação de vídeo custa bem caro. Não bastasse isso, né? Eu tive um grande problema familiar, né? Uma doença, um câncer na minha família, né? Eu já cheguei a mencionar isso há um tempo atrás. Meu pai acabou sendo diagnosticado com câncer. Cara, o meu pai é um aposentado, não se preocupou muito com isso ao longo do tempo, investir e fazer uma reserva, né? Investir em ações, fundos imobiliários, ou com isso, né? Sempre fui um trabalhador CLT e acabou se aposentando pelo INSS, obviamente, né? E, cara, a aposentadoria dele não dá para pagar um plano de saúde hoje. Infelizmente, o Brasil é um país covarde, né? Com os aposentados. Muitos dos aposentados trabalham a vida inteira, galera, a vida inteira. E na hora de se aposentar, perde vários benefícios, né? O salário cai, talvez. Bom, retrato também da minha família, da minha vida, sim. Meu pai morreu super jovem, ele não era nem aposentado. Jovem, ele tinha 62 anos. Então, assim, acabou sendo um cenário bem difícil, sabe, para minha família. E a gente não tinha uma reserva. Quer dizer, eu não tenho uma reserva de emergência, né? Para quem assistiu o último vídeo da carteira. Na verdade, para quem está assistindo desde o início, eu decidi montar a minha reserva de emergência junto com a minha carteira. Então, claro, a reserva de emergência faz parte da carteira, mas eu decidi montar, não só ficar juntando ali um dinheiro numa caixinha do Nubank ou nada do tipo, mas de realmente colocar as ações, colocar os fundos, colocar um pouco de dinheiro na caixinha do Nubank, fazendo tudo ao mesmo tempo. E agora eu senti que, de fato, é muito importante ter uma reserva, porque você ter que vender todos os seus ativos por conta de uma questão familiar ou qualquer uma outra questão de emergência, obviamente questão de saúde, eu venderia tudo, não teria problema nenhum, de fato, em liquidar todo o meu patrimônio para poder ajudar minha família, não teria nenhuma questão.
Mas quando você tem um dinheiro separado para isso, para esse fim, eu acho que te dá mais manobra para poder pensar, sabe? Para poder organizar de fato da onde que você vai tirar esse dinheiro para poder ajudar nesse momento. Porque às vezes você pode. Ele fala um pouco nesse vídeo também, mas às vezes você pode acabar tendo que vender em um momento que não seria ideal para vender, né? Às vezes você comprou ali uma ação, você comprou um fundo a um valor e no momento que você precisa do dinheiro, ele está desvalorizado, então você perdeu dinheiro, você está perdendo dinheiro. E aí você é obrigado a vender nesse cenário, sabe? Onde os fundos imobiliários, as ações estão em queda e aí você de fato perdeu dinheiro, sabe? Então, é muito importante a reserva de emergência. E nos próximos vídeos vou mostrar um pouquinho de qual vai ser a minha estratégia para poder aportar um pouco mais na reserva de emergência e o que que eu fiz, o que que eu estou fazendo, como que estão aqui as minhas últimas atualizações sobre os meus aportes, sobre tudo, né? Sobre algumas decisões que eu precisei tomar a partir do momento que eu tive agora recente de perda. Enfim, eu volto aí nos próximos vídeos, vou ver se deu certo aqui. Eu não sei se o som do vídeo saiu, enfim. É, vou ver aqui conforme for, a gente vai se falando e comenta aí se você passou por alguma situação de emergência, se você já precisou liquidar os seus ativos porque não tinha uma reserva de emergência, enfim. Escreva aí embaixo, comenta, curte, mostra que alguém assistiu aí esse vídeo até o final e aí até o próximo vídeo. Tchau.